Hoje nós iremos meditar, se assim o Senhor Deus permitir, no livro de Efésios. Eu convido os irmãos a abrirem no livro de Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao verso 21. Livro de Efésios, capítulo 5, verso 15 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos mais uma vez nos chegar ao Senhor, meus irmãos. Poderoso, soberano Deus, Pai amado, mais uma vez, Pai, te rendemos graças, nos achegando a Ti por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desta vez, Pai, de frente com a Tua palavra, queremos pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos dar luz, possa nos iluminar, para que de fato, Pai, possamos entender tudo aquilo que Tu tens a nos falar no dia de hoje, que possa nos dar entendimento, sabedoria, e que tudo possa redundar, Pai, em glórias ao Teu nome. É isso que te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, existe uma passagem no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 17, que ele fala que conhecer a eternidade. O que é eternidade, né? Se não me engano é no capítulo 17, verso 3, que ele diz: a eternidade é conhecer a Deus, né? Então essa referência que nós temos aí de conhecer a Deus nos traz na memória uma palavra muito significativa, né? O que é conhecer a Deus? Eu trago aqui para os irmãos uma reflexão inicial, antes de entrarmos nos nossos textos, do referendo Heber Campos Júnior, que ele referencia um pouco a esse versículo. Ele diz assim: quando se fala a vida eterna é essa, conhecer a Deus, não pense que é ter informações sobre Deus. Não é só algo cognitivo, trata-se de algo afetivo, porque tem a ver com as afeições do nosso mais profundo ser. Por que eu trouxe essa reflexão? Nós vamos ver que o nosso texto ele fala de sabedoria, né? E o texto aqui de João ele fala em conhecimento. Mas aí, será que conhecimento, sabedoria é a mesma coisa? Será que uma depende da outra? Uma tem alguma ligação com outra? O que é conhecer alguma coisa? O que é saber sobre alguma coisa? No nosso linguajar, vamos chamar assim, né, teológico, nós podemos dizer que conhecimento seria você acumular informações bíblicas, né? Qualquer pessoa pode, com a sua mente, ler uma Bíblia, ler um livro, estudar um livro, usando a sua lógica, usando tudo aquilo, as coisas mentais, a estrutura mental que o ser humano tem, biológico, ele vai entender aquilo ali. Conhecimento é isso. O conhecimento é você ter informações acumuladas dentro da sua mente. E o que seria então a sabedoria? A sabedoria seria aplicar essa verdade na nossa vida diária. E é disso que o nosso texto vai falar hoje, né? A vida cristã, ela não consiste apenas em professar a fé. Não adianta você entender o que é Deus, o que é Jesus Cristo, né? E você dizer que acredita em Jesus. Mas também é o quê? É viver de acordo com essa fé.
A carta aos Efésios, que nós vamos tirar a porção aqui, que vamos refletir no dia de hoje, ela mostra exatamente essa dinâmica, né? Essa dinâmica de conhecimento e de sabedoria, ou seja, de você entender o que é uma coisa e você botar em prática essa alguma coisa que você entendeu. Ao escrever a epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele apresenta primeiro as grandes doutrinas da salvação e depois as implicações práticas dessa salvação. Se vocês tiverem tempo mais tarde, no outro dia, vocês observarem os capítulos 1 a 3 de Efésios, ele traz sobre eleição, ele trata sobre a redenção pelo sangue do Senhor Jesus, ele fala sobre a graça soberana que salva os pecadores, e ele fala também da união do povo de Deus em Cristo. Isso está do capítulo 1 ao capítulo 3. Porém, a partir do capítulo 4, e o texto que nós vamos refletir, ele está dentro a partir do 4, né? Ele passa a mostrar como os redimidos devem viver, né? Ou seja, aqueles que foram alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, essa carta que vai orientar como é que essas pessoas têm que viver, né? Em outras palavras, Paulo ele nos ensina que quem foi transformado pela graça precisa demonstrar isso na vida prática, tá? No texto de hoje, o apóstolo Paulo, ele ensina que o crente, ele deve viver de maneira sábia, de maneira controlada pelo Espírito e de maneira centrada em Deus. De tal modo que a época que ele escreveu essa carta, ela foi enviada à igreja de Éfeso. O que estava acontecendo na ocasião para que Paulo escrevesse essa carta? A cidade era marcada por idolatria intensa, práticas de magia e ocultismo e muita imoralidade, né? Muita imoralidade moral e espiritual. Será que tem alguma coisa parecida dos nossos dias de hoje? Na pregação passada foi falado muito sobre corrupção, que o mundo está entregue à corrupção. Isso é uma imoralidade social, inclusive, né? Então, na ocasião que Paulo escreveu essa carta, tinha esses problemas que temos no dia de hoje, né? Ele escreve, então, para que essa carta? Para ensinar os crentes a viverem de forma, o quê? Diferente da cultura ao redor. Como é que está a nossa cultura hoje? Tudo levando a gente para fora da igreja, né? E é exatamente por isso que ele precisou escrever essa carta, que serve perfeitamente para os nossos dias de hoje. Assim, meus irmãos, depois dessa pequena introdução, o nosso tema da nossa exposição hoje, ele se chama Vivendo com Sabedoria em um Mundo Corrompido. Por isso que, no início, nós falamos do texto do reverendo Heber Campos, que ele fala do o que é eternidade. É conhecer a Deus, mas não conhecer de uma maneira o quê? Cognitiva, mas conhecer a Deus com toda a profundeza do seu coração. E aí eu traduzo isso como sabedoria. Quando você pega o conhecimento e coloca ele em prática, você então está sendo uma pessoa o quê? Sábia. E é isso que nós cristãos, né, devemos entender desse texto e aprender desse texto. De tal sorte que nesses versículos, do versículo 15 ao versículo 21 do capítulo 5, nós podemos ver aqui 5 marcas de uma vida cristã madura. Então você que já está aqui na igreja há um certo tempo, você pode se autoavaliar se a sua vida já está madura ou não. Para você que está na igreja há pouco tempo, você também pode avaliar o que você tem pela frente, para você adquirir o quê? A maturidade cristã. E para você que ainda não entregou sua vida a Cristo, preste bastante atenção no que iremos falar aqui, porque só existem 2 opções, né? O lado direito e o lado esquerdo. E aí você, se tiver num lado que não é favorável a você, esse é o momento de você pular para o outro lado, né? Claro, isso tudo dentro da graça do Senhor, né? Vamos iniciar então com o versículo 15, onde o apóstolo diz assim: Portanto,
Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. É importante entender aqui desse primeiro versículo aqui, é a primeira marca de uma vida cristã adulta, madura. Qual é essa primeira marca? Vivendo com sabedoria. Para nós entendermos bem o que Paulo está querendo dizer aqui, é importante a gente ler o que vem antes, já que aqui, olha, o versículo começa com a palavra portanto. Portanto, desculpem as professoras aí, né, se eu falar errado, mas ele é uma conjunção, né, uma conjunção conclusiva. Então ele concluiu aqui, ó, portanto, mas ele concluiu de quê? Ele vai dizer para quê, né, mas de quê? Então, se ele estava falando alguma coisa antes disso, aí ele diz, olha, é que nem você diz assim, eu acabei de ouvir no noticiário que vai chover muito daqui a pouco. Então, se você vai sair, portanto, se você vai sair, leve o guarda-chuva, né? Então, ele está chamando a atenção para alguma coisa, olha, provavelmente vai acontecer isso, então faça isso. Então, se ele está usando aqui o portanto, é porque alguma coisa vem acontecendo antes, né? Vamos ler o que é essa alguma coisa? Lá em Efésios, capítulo 5, é um pouquinho antes, né? Eu vou ler para os irmãos para ser um pouco mais rápido, né? Considerando que eu acho que eu sou mais rápido. Eu acho que é uma mentira isso aí, mas tudo bem. Vamos lá, Efésios capítulo 5, versos 13 a 14, ele diz assim, ó. Lembre-se, a gente está vendo aqui o contraste, né? Ele vinha falando alguma coisa, aí ele chegou a uma conclusão, portanto, né? Que coisa era essa? Ele diz assim, ó, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, olha só a palavra que ele usa aqui, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Ele já deu uma paulada aqui na gente, né? Nem sequer se nomeie, né? Aí ele vai mais, ó, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta é luz, porque tudo que se manifesta é luz. Vamos ler junto o 14? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Paulo está dizendo que desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. É isso que ele estava falando antes. É o que nós somos, meus irmãos, quando a gente não está em Cristo Jesus, a gente está morto, a gente precisa despertar. Então ele diz assim, ó, portanto, você que estava morto, você precisa despertar. Aí ele diz, ó, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Deu para entender o contraste aqui? Aquelas pessoas que estavam mortas, que estão sonolentas, que estão vindo para a igreja para cumprir um ritual, que estão orando a Bíblia só para cumprir um calendário ali de leitura anual, que estão fazendo a obra do Senhor só externamente, mas o coração não está sendo atingido. Ele está dizendo, ei, te levanta, acorda, vede como andais, não como nécios, e sim como sábios. É isso que ele está dizendo aqui para nós. A expressão andar na Bíblia, meus irmãos, ela significa modo de viver. É o modo de você viver, né?
Veja como andas, ou seja, veja como é que tu estás vivendo. Ele traz a ideia de discernimento espiritual, traz a ideia de olhar cuidadosamente ao redor, traz a ideia de alguém que está evitando os perigos, que era o que estava acontecendo na cidade de Éfeso, e está acontecendo conosco aqui. Se nós não tivermos cuidado, o leão está solto, né? O leão está solto, querendo devorar quem? Os escolhidos do Senhor. Então nós temos que despertar. Nós precisamos o quê? Vede prudentemente como andais, ó. É interessante você observar aqui que ele poderia ter dito assim, vede como andais, né? Mas ele usou o quê? Prudentemente. Então ele foi fundo na coisa. O prudente, o que é o prudente? É aquela pessoa que se antecipa. É aquela pessoa que toma cuidado antecipadamente para que alguma coisa não aconteça. E é o que ele está pedindo para nós aqui. Ele está dizendo, meus irmãos, despertem, acordem. Vocês foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Então vocês precisam ter cuidado. Olha como é que vocês estão andando. Como é que nós estamos nos comportando aqui dentro da igreja com a obra do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é prudência. Isso está lá em Provérbios capítulo 9, verso 10. Então daqui nós podemos concluir o quê? Que a sabedoria bíblica, que é o que nós queremos falar, é o temor de Deus. Será que nós tememos a Deus realmente, meus irmãos? Isso já foi perguntado aqui pelo nosso pastor. Será que a gente leva Deus a sério? Porque se nós realmente já fomos salvos, nós precisamos o quê? Ser sábios. E o que é ser sábio? É temer esse Deus todo-poderoso, né? João Calvino diz assim, a verdadeira sabedoria, ela consiste em conhecer a Deus e viver de acordo com a sua vontade. Não adianta você ter só o entendimento cognitivo, como falou o Weber Campos, o entendimento cognitivo de que Deus é todo-poderoso, de que Deus criou o mundo, e se você não botar isso dentro do seu coração e tem esse temor por Deus, não vai adiantar nada. Você é um nécio. Sinto muito falar isso. Claro que isso vale para mim também, né? O nécio, meus irmãos, qual é a diferença do nécio para o sábio? O nécio, olha, ele vive sem considerar Deus. Ele faz as coisas do jeito dele. Ele não teme a Deus. Ele toma decisões baseadas em seus próprios desejos. O que importa é o que eu quero, é o que eu penso. Não interessa esse Deus aí que vocês estão falando. Ele é egoísta. Esse é o nécio. Eu vou para a igreja quando eu quero. Não, já fui de noite, para que eu vou de manhã? Eu já fui de manhã, para que eu vou à noite? Ele não vem à igreja porque ele teme a Deus. Ele vem à igreja por um ritual, talvez. Imagino eu, né? Era preciso nem vir, se fosse esse o caso, né? Ele é influenciado fortemente pela cultura. E nós temos uma cultura aqui muito forte, meus irmãos. Tomem cuidado com isso. Essa cultura que nos atinge fortemente já está envolvendo muito a igreja. Né? De ter o arraial do Senhor, de ter o boi do Senhor, de ter um monte de coisa do Senhor. Mas será que as pessoas estão fazendo isso para realmente glorificar ao Senhor? Será que elas são sábias a ponto de conhecer a Deus com o coração ou só com a mente? Essa é a pergunta, né? O sábio, ele vive à luz da palavra, ele pensa antes de agir, ele busca agradar a Deus e ele discerne o certo do errado. O ponto 2 é sobre essas marcas, né, do cristão maduro, é valorizando o tempo. O versículo continua, né? Ele disse assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábios. Aí ele diz no 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? A palavra remir aqui, ela significa aproveitar ao máximo cada oportunidade, né? Isso significa remir o tempo. Paulo, ele está dizendo assim, vocês devem viver com a consciência da brevidade da vida. Se a gente for ler lá em Salmos, capítulo 90, do verso 9 ao 13, eu vou ler para os irmãos, diz assim, ó, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a 70 ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos.
Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Aí ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o quê? Coração sábio. Está aqui a sabedoria, ó. Ele está dizendo assim: você precisa ser sábio, e para você ser uma pessoa sábia, você tem que aproveitar o tempo. Mas aproveitar o tempo em que sentido? Para fazer a vontade do Senhor e não a sua vontade, né? A vida, ela passa muito rapidamente. Quantos aqui não conhecem história de pessoas que saíram de um lugar e não chegaram no outro? Não é verdade? Quem sabe aqui que horas vai ser o seu dia? Então nós precisamos, meus irmãos, aproveitar, remir o tempo, né? O crente, ele é chamado a viver com um propósito eterno. Qual é o nosso propósito eterno? Nossa morada não é aqui, a nossa morada é celestial. O que nós estamos fazendo aqui, visando a nossa morada celestial? Esse é o ponto. Esse é o remir o tempo. E aí eu faço algumas perguntas aqui. Estou usando o meu tempo para crescer espiritualmente? Minha agenda reflete minhas prioridades espirituais? Estou investindo em coisas eternas? Um teólogo chamado Richard Baxter, ele diz assim: gaste seu tempo como quem sabe que cada momento será avaliado na eternidade. O ponto 3, ele da marca, né, que nós nos propomos a falar de 4 pontos, 5 pontos, aliás. O terceiro, ele diz assim: buscando a vontade de Deus. Então, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aí vem o versículo 17, que diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós já tivemos a oportunidade aqui de refletir um pouco sobre a insensatez, que está lá em Tito, né? Tito capítulo 2, verso 11, quando ele diz que a graça salvadora, que a graça ela se manifestou salvadora aos cristãos, e ela nos educa para quê? Para sermos pessoas sensatas, justas e piedosas. O que é essa sensatez que ele está referindo aí no início? É o nosso caráter de vida. E aqui ele está novamente repetindo, dizendo: olha, por essa razão, que razão é? A razão de a gente não estar morto, a gente acordar. Não vos torneis insensatos. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A vontade de Deus, meus irmãos, ela não é um mistério, ou é? Está aqui a vontade de Deus. A gente só precisa o quê? Se debruçar sobre ela. Assim como a gente se debruça por uma coisa que a gente gosta, para estudar, para aprender, nós como os cristãos precisamos nos debruçar na palavra do Senhor para estudar, para entender. E ela não está oculta, ela está acessível a todos nós aqui, ó. O cristão, então, ele precisa estudar a palavra, ele precisa meditar na verdade bíblica, ele precisa buscar o quê? Sabedoria. E a sabedoria nós já vimos o que é, né? Em Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas o quê? Transformai-vos. Está aqui a palavra, meus irmãos. Transformai-vos. É a mesma palavra que Paulo usou lá em Tito, quando ele diz que a graça ela é salvadora e ela educa você para ser uma pessoa sensata, justa e piedosa. Essa mesma graça que você recebeu para ser educado dessa maneira, ela lhe transforma. Então nós podemos meditar aqui nisso. Se eu digo que sou crente, se eu digo que sou salvo, mas eu não estou dando os frutos, eu não estou obedecendo a Deus, eu não estou remindo o meu tempo, eu não estou buscando a vontade dEle, eu estou com preguiça de ir para a igreja, eu não participo da igreja de forma mais assertiva, alguma coisa está acontecendo aí. Ou a graça, ela não é poderosa para transformar a nossa vida, né? Porque se ela é graça, se é o Espírito Santo do Senhor Deus, que habita em nós, e Ele é Deus, ou Ele não tem poder tanto assim, aí Ele não nos transforma, ou ela não é a graça salvadora, né? Ela não é a graça salvadora. Eu prefiro acreditar que a graça é salvadora,
e que a gente ainda está meio sonolento. E aí Paulo está dizendo assim: ei, desperta, acorda, você precisa o quê? Ver como é que você está andando. Ainda há tempo ainda, né? Quando a mente ela é transformada pela palavra, nós passamos a discernir melhor aquilo que agrada ao Senhor, né? Ao agir, o crente ele não deve perguntar: o que eu quero fazer? O irmão Fernando orou sobre isso. Não fazer a nossa própria vontade. Quando a gente normalmente pensa: o que é melhor para mim? O que eu quero fazer? Não, gente, não é essa a pergunta. A pergunta é: o que glorifica a Deus? É essa pergunta que o sábio ele precisa fazer. Aí eu vou deixar duas perguntas para reflexão sobre esse ponto, né? E eu queria que vocês atentassem muito, inclusive eu falo até com temor a pergunta, né? Se alguém observasse a sua rotina diária, ficaria evidente que você realmente busca a Deus, ou ele tem sido apenas uma opção quando sobra tempo? Será que a gente só vem para a igreja quando eu não estou com preguiça? Ou quando não tem outro evento no mesmo horário? Será que a sua agenda, os seus compromissos, né, você realmente demonstra que acredita em Deus ou não? A outra pergunta é: o tempo, as prioridades e a escolha da sua vida revelam um coração que busca a Deus ou um coração distraído com outras coisas? Porque se você estiver distraído, se nós estivermos distraídos, esse é o momento de quê? De nós acordarmos, de nós levantarmos, como Paulo está nos pedindo aqui. Finalmente, o ponto número 4, sendo cheio do Espírito. Está no versículo 18, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É claro, meus irmãos, que esses temas aqui, tudo, eles dão várias pregações, tá? Eu estou só dando uma... É superficial o que eu estou falando aqui, né? Para ver se dessa vez eu consigo cumprir o tempo, né? O que o vinho, ele simboliza? O vinho, ele simboliza a perda de controle moral. É isso que Paulo está dizendo aqui, quando ele usa o vinho. Você, quando se embriaga, quem já teve essa péssima experiência, sabe do que eu estou falando. E quando você toma muito vinho, a sua moral, ela cai, né? Já o Espírito, ele tende a produzir o quê? Obras santas, é o contrário, né? Em João, capítulo 15, verso 5, o Senhor nos diz assim, ó: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que tem a ver esse versículo com enchei-vos do Espírito? Porque nós só podemos, meus irmãos, estar cheio do Espírito se nós permanecermos no Senhor Jesus. É só através dele que nós podemos dar frutos, como ele está colocando aqui. Ele é a videira, nós somos apenas os ramos. E se nós permanecermos nele, significa que nós estaremos o quê? Cheios do Espírito. Remir o tempo, conhecer a vontade do Pai, significa exatamente isso: permanecer com o Senhor Jesus Cristo. Significa estar cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa agir de forma a glorificar a Deus em todos os momentos de nossa vida. Não é só quando a gente está na igreja. E olhe lá quando a gente faz isso na igreja, né? Mas é em todos os momentos da nossa vida. Martin Lloyd-Jones, ele afirma assim no seu livro: ser cheio do Espírito significa estar totalmente controlado por Ele. E aí vai de encontro, né, ao desejo humano, né? Porque nós, seres humanos, a gente quer o quê? Ter o controle da nossa vida, né? Eu quero decidir as coisas por mim mesmo. Mas se você está cheio do Espírito, você passa para outro esse controle. Para quem? O Espírito. Será que nós estamos dispostos a isso? Quem controla a sua vida, por exemplo, quando você está numa possível discussão, né? Quem nunca passou por uma discussão aqui com um colega? Quem é que controla naquela hora ali? Será que é o Espírito Santo? Ou será que é a sua ideia ali que você quer manter firme? Nos seus relacionamentos, para quem é casado, para quem namora, para quem é amigo,
quando há uma pequena discussão ali, quem é que controla o seu argumento? É o Espírito Santo do Senhor ou é o seu desejo do coração? Quando precisa tomar uma decisão importante, no trabalho, em casa, na igreja, quem é que controla essa sua decisão? É o Espírito? É para nós refletirmos, né? E aí eu tenho duas perguntinhas também. Que o negócio do cronômetro aqui que eu botei aqui do meu lado, ele está andando mais rápido que o normal. Eu não sei que negócio é esse. O que tem governado a sua vida diariamente? O Espírito de Deus ou seus próprios desejos, emoções e vontades? Se alguém observasse suas atitudes, palavras e decisões, veria evidências claras de uma vida cheia do Espírito? Essas são perguntas para nós refletirmos. Vamos então no ponto 5. A quinta marca de uma vida cristã madura, segundo esses versículos aqui. Ela está do verso 19 ao 21, que ele diz assim, na verdade ele falou o que, né? O que é? Por essa razão enchei-vos do Espírito do Senhor, né? É o que? Tem que se encher do Espírito Santo. Agora ele vai dizer como. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Aí ele diz, falando, é o versículo 19 a 21, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo, ele apresenta pelo menos 3 evidências claras do que é estar cheio do Espírito Santo. Qual é a primeira evidência? Está no verso 19, quando ele diz assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando, aí vem a palavra mágica, de coração. Entoando e louvando de coração ao Senhor. Então essa primeira evidência, ela se chama o quê? Adoração. E tem a ver com a nossa reflexão inicial, né? Você não consegue adorar a Deus apenas cognitivamente, porque Deus é o criador da mente, Deus é o criador de tudo. Então ele sabe se você está adorando a Ele apenas cognitivamente, ou se você está adorando Ele de coração, como ele está falando aqui no versículo 19. A vida cheia do Espírito, ela produz uma adoração sincera. O louvor, ele não é apenas música, é a expressão do coração transformado. Em Isaías capítulo 29, verso 13, ele diz assim, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está o quê? Longe de mim. O Senhor Deus sabe quem está louvando, quem está adorando a Ele de verdade, com sinceridade. E Isaías já falou isso lá no livro dele, né? Em João capítulo 4, verso 23, ele diz assim, o próprio Senhor Jesus diz, né? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Veja, em espírito e em verdade. Em Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Então não tem como escapar. Adorar ao Senhor Deus não envolve somente, envolve o sacrifício, envolve o próprio corpo, como Paulo está dizendo aqui em Romanos 12. Não tem como esconder isso de Deus. A verdadeira adoração, ela não é aquela que vem dos lábios, mas aquela que brota de um coração que ama a Deus. Charles Spurgeon falou essa frase. Aí eu faço uma pergunta, né? Será que estamos adorando ao Senhor de forma sincera e que reflete a nossa mente e coração transformados? Será? Olha o que tem em Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. Nós já lemos isso aqui, Ele diz assim, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis.
Aí aqui está aquela pergunta que eu fiz, ó. O Senhor Deus, o profeta Isaías está dizendo que o Senhor Deus vai colocar dentro de nós o seu Espírito, e que esse Espírito, ele vai fazer com que nós andemos nos seus estatutos, e que nós guardemos os seus juízos, e que nós os observemos. E aí, se nós não estamos fazendo isso, eu volto lá para aquela pergunta de novo. Esse Espírito que ele colocou nós é fraquinho? Ou será que ele não colocou esse Espírito? Porque se nós somos salvos, nós precisamos despertar, meus irmãos. Precisamos despertar, acordar, já que o Senhor nos salvou, já que nós dissemos que somos crentes, que somos salvos no Senhor Jesus, significa então que esse Espírito Santo está dentro de nós. E se ele está dentro de nós, nós precisamos despertar, nós precisamos acordar, nós precisamos ver qual é a vontade do Senhor, nós precisamos seguir os seus estatutos, nós precisamos guardar os seus juízos, nós precisamos agradá-lo. Esse é o resumo da ópera. Nós estamos acordados? Será que estamos? A adoração sincera, ela é o resultado de um coração regenerado, de uma mente renovada e de uma vida rendida. Porque nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada. Meus irmãos, a frase que eu digo é essa, olha. Não adoramos para sermos aceitos. Infelizmente, tem muitas pessoas que procuram a igreja para adorar ao Senhor Deus, achando que pode ser aceito por Deus pela sua adoração. Só que nós não adoramos para sermos aceitos. Nós adoramos porque já fomos transformados pela graça. É isso que tem que ter no nosso coração, meus irmãos. Nós não temos capacidade de absolutamente nada. É o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, que age em nós. E nós temos que render graças a Ele por isso. As perguntas que eu faria seriam essa. A sua adoração a Deus, ela nasce de um coração transformado e cheio do Espírito, ou é apenas uma expressão externa, sem envolvimento real com o Senhor? Quando você louva a Deus, sua mente e seu coração estão realmente voltados para Ele, ou você apenas acompanha com os lábios aquilo que não vive durante a semana? São perguntas fortes, né? Eu mesmo, quando estava preparando isso aqui, eu fiquei arrasado, né? Claro, foi pro pó, né? Porque não são poucas as vezes que a gente vem para a igreja e só balbucia, né? A gente não fala de coração, a gente não canta de coração. Que dirá fora da igreja, né? Quando você louva, olha aqui, essa é forte, hein? Quando você louva, existe vibração na sua alma? Porque é o Deus Todo-Poderoso que você está louvando. É aquele que morreu por você, por mim. A sua alma vibra quando você está louvando, cantando. Ou que responde, né, essa alma pelo fato de ter Deus lhe transformado, mudado a sua vida. Existe essa vibração, esse agradecimento. Essa é a primeira evidência, né? A segunda evidência é a gratidão. Ele diz no verso 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, Paulo diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas a mais forte é essa do livro de Jó, capítulo 1, verso 21, quando ele diz assim: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem não conhece a história de Jó aqui? Um homem íntegro, um homem temente a Deus, mas que o Senhor Deus permitiu ser tentado por Satanás, permitiu que Satanás o atacasse e ele perdeu tudo. Perdeu família, perdeu bens. Mas o que ele fez? Ele louvou a Deus a si mesmo. Ele disse: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a gratidão ela não depende apenas das circunstâncias. Quando as coisas estão tudo bem, não depende das circunstâncias, porque o Senhor Deus está dizendo aqui na sua palavra: em tudo dai graças. Ele não está dizendo dai graças só quando está tudo bem. Ele está dizendo: em tudo dai graças. Tem crente, e eu me incluo, que só reclama.
não é verdade? Reclama da igreja, reclama da liderança, reclama da vida, mesmo sendo abençoado, vive insatisfeito. O crente que não reconhece a graça, acha que merece o que tem, minimiza a salvação, vive sem admiração por Cristo. Isso é uma das formas mais graves de ingratidão. É quando você não reconhece o que Cristo fez por você, e você vive ingrato na sua vida, né? A gratidão, meus irmãos, ela é uma evidência clara de um coração transformado. Quem entende a graça não vive reclamando, vive agradecendo porque reconhece que nada merece, pois tudo recebe o quê? Pela graça. Se não fosse a graça do Senhor, meus irmãos, nada, nós não teríamos nada, né? Charles Spurgeon, ele ensina assim, ó: aquele que pensa pouco na graça, agradece pouco. Mas quem entende a graça, vive em constante gratidão. As duas perguntas que eu faço é essa: quando você olha para a sua vida hoje, suas palavras revelam mais gratidão a Deus ou mais murmuração pelas circunstâncias? Alguma coisa não deu certo e você está murmurando por conta daquilo, ou você está agradecendo, mesmo aquilo não tenha acontecido do jeito que você queria? Você tem agradecido a Deus em tudo, como a palavra ordena, ou só quando as coisas acontecem do seu jeito? E a terceira evidência está no verso 21, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A palavra sujeitar aqui, ela não significa inferioridade de maneira alguma, né? Ela significa disposição para servir, atitude de humildade, renúncia do ego, consideração pelo outro. É isso que significa se submeter uns aos outros. Em Filipenses capítulo 2, do verso 3 ao 4, diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isto que significa submissão, né? Esse versículo aqui, ele funciona assim como uma ponte. Ele finaliza o que é estar cheio do Espírito, e aí ele vai fazer a introdução para os relacionamentos que vem depois. Se você continuar lendo a carta aos Efésios, depois desse capítulo, do versículo 21, ele vai falar da submissão do marido para a esposa, da esposa para o marido. Aí ele vai falar no capítulo 6 da submissão dos filhos para os pais, dos empregados para os senhores. Então veja que a submissão, ela é a base de tudo. Ela é a base de tudo da vida cristã, né? Esse princípio, ele aparece em Colossenses capítulo 3, no verso 23, quando ele diz assim: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então, quando você estiver ajudando alguém, você não tem que fazer pela pessoa em si, você tem que fazer como se fosse ao Senhor. É o que o versículo está nos ensinando. Nem toda queixa, meus irmãos, ela exige insistência. Às vezes você está com uma dificuldade ali com alguma coisa, aí você insiste naquilo ali, né? Às vezes é melhor nós glorificarmos a Deus quando nós cedemos, quando abrimos mão ou evitamos conflitos desnecessários. A submissão, ela nos ensina o quê? O ouvir antes de falar, a pedir perdão, a servir sem buscar reconhecimento, a considerar o outro com amor. É isso que a submissão nos ensina, né? Isso evidencia um coração transformado. Então, uma igreja cheia do Espírito, ela não é marcada por manifestações externas, mas por relacionamento marcado por humildade, serviço e amor. E as duas perguntas que eu faço para encerrar só esse ponto e já ir para o final é: você tem se disposto a se submeter aos outros por temor a Cristo? Ou insiste em fazer prevalecer sempre a sua vontade? Se alguém, olha, sai daqui, eu tive que me ajoelhar depois. Se alguém convive com você, percebe um espírito ensinável e humilde,
ou alguém resistente que não aceita a correção? Indo já para o final, na aplicação final eu coloquei a seguinte pergunta: qual é a importância desse texto para nossas vidas? Apesar da gente já ter feito algumas indagações, algumas aplicações práticas, mas como conclusão, a gente pode dizer assim: essa palavra, ela nos chama para algo muito sério, que está no início do versículo, quando ele diz: vede prudentemente como andais. É o Senhor chamando a nossa atenção. Olha, escuta, tu é crente mesmo? Tu é crente? Tu foi salvo mesmo por mim? Presta atenção como é que tu está andando. Em outras palavras é isso. Presta atenção, porque tu pode estar te enganando a ti mesmo. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Deus, ele não está interessado apenas no que sabemos. Não adianta você fazer curso aí de teologia, de não sei o quê, e ficar só na tua mente, olha. Ele não está interessado no que sabemos, mas em como vivemos diante dele. Somos chamados a viver, meus irmãos, com sabedoria, com propósito, com coração cheio do Espírito, com gratidão e com humildade. Porém, nós precisamos reconhecer o quê? Não conseguimos viver assim por nós mesmos. Nós não conseguimos, né? Por natureza, nós somos inclinados à insensatez, ao mau caráter, né? E é exatamente por isso que nós precisamos de quem? De Jesus Cristo, meus irmãos. A palavra nos ensina lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 24, diz que Cristo é a sabedoria de Deus. Está com essas palavras lá. Cristo é a sabedoria de Deus. Então, se nós precisamos ser sábios, nós precisamos de quem, então? De Cristo. É de Cristo que nós precisamos para poder fazer tudo isso. Ele viveu perfeitamente aquilo que nós não conseguimos viver. E na cruz, ele levou nossos pecados, nossa insensatez, nossa vida desordenada, para nos dar o quê? Uma nova vida. Agora, em Cristo, podemos viver de forma diferente, podemos andar em sabedoria, podemos glorificar a Deus com a nossa vida. Portanto, meus irmãos, não vivamos de forma descuidada, apenas de conhecimento, mas vivamos com sabedoria diante de Deus, e que possamos expressar o que está em Gálatas, capítulo 2, verso 20, que eu convido os irmãos a ler comigo. Gálatas, capítulo 2, verso 20, que nós possamos falar isso a todo momento, se de fato nós queremos agradar a Deus. Se nós queremos viver com sabedoria nesse mundo, nós precisamos falar do jeito que está aqui, meu irmão. Todos encontraram? Quando Paulo diz assim, ó, vamos ler junto? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos, que a nossa vida revele todos os dias que pertencemos àquele que é a própria sabedoria, o Senhor Jesus Cristo. Amém?